O bom de se entrevistar as pessoas, como este que eu vou entrevistar hoje, é que a pessoa dispensa apresentação. A gente só diz que é a pessoa por uma questão de cordialidade. Mas tem notícias boas de dar, tem notícias que nos preocupam passar e tem notícias que a gente não gosta, mas não tem jeito, né? E hoje nós estamos aqui na casa do senador Paulo Paim, né? Aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul, para conversar com ele. O senador que agora já anunciou que da próxima agora, né, está arrumando ao descanso, diz que não concorre mais. Mas a nossa alegria é que o senhor ainda vai ter que voltar para lá, ficar mais um ano lá nos representando. Não vai ter jeito, só vai embora no que vem. Isso. É um prazer tê-lo aqui no Tendência, mais uma vez, né, como tantas outras que nós conversamos. E graças a Deus que desta vez estamos conversando com o país dentro da normalidade. Da outra vez que nós conversamos, a coisa ia indo para um rumo meio estranho, não é, senador? É isso aí, Cláudio. Sempre é uma alegria te receber aqui. Podemos falarmos um pouco sobre a conjuntura do nosso país e esse momento que eu chamo de transição da minha vida como congressista, né? Uhum. Eu já tenho de vida pública em torno de 50 anos de vida pública, né? Eu estou com 40 anos de parlamento, nesses 40 anos foram 4 mandatos de deputado federal, 3 de senador, e entre aqueles de deputado federal que fui constituinte, né? Eu e o Olívio, por exemplo, do PT aqui do Rio Grande do Sul, né? E a nível nacional, hoje, no Senado, só existem 2 senadores que foram constituintes, eu e o Renan Calheiros. O Renan Calheiros vai concorrer, tenho certeza que ele vai se eleger. Certeza, eu digo, claro, pela caminhada dele e pela história, né? Como eu teria um mandato, mais um mandato praticamente garantido, se assim concorresse, por todas as pesquisas que nosso time fez, para mim decidir. E eu decidi não porque eu ia me eleger. Acredito que eu iria me eleger, claro. Agora, o resultado só depois do último voto na urna, né? Mas decidi, por opção própria, de encerrar o meu período no Congresso. Não saio da vida pública, né? Poderia fazer mil e outras atividades, como posso ser painelista, posso ser um conselheiro, posso ser alguém que vai colaborar com os governos, seja municipal, estadual ou mesmo nacional, naquilo que for necessário. Fiz muito nesse período, mas sempre acho que nós temos muito ainda por fazer. Pode ser uma transição para outras áreas, né? Você não pode ser eterno no mesmo lugar, até porque ninguém é eterno, né? De uma forma ou de outra, você acaba substituído por razões da própria saúde, da vida, e até pela morte, né? Que é inevitável. Que é inevitável. Então, eu, por exemplo, me perguntaram, mas por que você não concorre mais uma vez? Um exemplo que eu gosto, que é uma referência para mim, é Nelson Mandela. Nelson Mandela fica há 29 anos no cárcere para libertar a África do Sul. Quando ele sai de lá, ele se elege presidente, tinha uma eleição garantida, com certeza, por mais no mínimo 2 mandatos como presidente da África do Sul, e ele terminou o primeiro mandato, ele trabalhou para eleger o sucessor, e assim o fez, né? E ele foi um homem, hoje falecido já, que virou o número 1 do mundo, digamos, em matéria de direitos humanos. E pôde viver uns aninhos de paz depois que saiu da presidência. Depois da presidência ele continuou viajando o mundo, trabalhando pela paz mundial, trabalhando com as políticas humanitárias, até que um dia, claro, ele faleceu, porque assim é a vida, né? Podíamos lembrar de Mahatma Gandhi também, e tantos outros, né, que acabaram um dia saindo da política. Uns foram assassinados, outros desistiram por razões humanistas, até porque queriam fazer outras obras, né? E eu fiz, para te dar um exemplo só, nesse ano eu tive 14 leis, nesse ano que passou, entre relatoria e autoria foram 14 leis. Como eu tenho 40 anos de parlamento, vamos reduzir para 10, se eu aprovasse 10 leis por ano, aprovei 14 nesse caso, o último que eu te mostrei, daí é 400 leis. Duvido alguém que tenha aprovado 400 leis como autor ou relator na história do parlamento brasileiro. Então tem muita coisa para contar, muita coisa que eu vou passar pela minha biografia, que
Farei também um documentário que está ajustado e combinado já com aqueles que vão produzir, mas numa linha de mostrar que esse legado ele visa incentivar a outros jovens, como era o meu caso, pobre, de uma família de 10 irmãos, pai e mãe ganhavam salário mínimo, e cheguei a vice-presidente do Senado, e com essa bagagem que eu estou aqui a comentar com você. Quando o senhor deita a cabeça no travesseiro de noite, assim, aqui nesse lugar calminho, né, muito diferente da distante Brasília, onde o senhor passou praticamente a metade da sua vida. Com né? certeza. Entre embates, noites e dias, foi constituinte. As pessoas falam que foi constituinte. Aquele foi um dos momentos mais difíceis que o país viveu. E o senhor era um sindicalista, e ali o sindicalista a todo vapor, né? O Lula vindo para tentar... Cheguei junto com o Lula. O Lula chegou como constituinte, eu cheguei como constituinte, o Olívio chegou como constituinte, como exemplo, né? O Olívio virou governador, o Lula virou presidente e eu virei senador. Foi um embate de várias forças, né? Umas democráticas, outras nem tanto, outras não democráticas. Comparando com a realidade do Brasil de hoje, aquelas forças eram até progressistas. Os mais direitosos lá, que tinham perto desses, eu diria que eram ou uma direita civilizada, uma direita de diálogo, de muita discussão. Por isso que a gente construiu uma constituição chamada de cidadã por Ulisses Guimarães, né? E tanta coisa que aprovamos lá, e que o outro deixou as raízes muito bem firmadas para se tornarem lei no futuro, com uma política de cotas, que eu fui... As políticas de cota nesse país que existem, eu fui autor ou fui relator. Política de salário mínimo, eu fui autor ou fui relator, que foi construída para tirar o salário mínimo de $60 quando cheguei lá. Hoje o salário mínimo vale mais que $300. Quando, senador, o homem com a sua caminhada, tudo isso que o senhor já fez, do movimento sindical, da família pobre, da batalha, homem negro, o senhor chega lá e bota a mão naquele púlpito assim, olha para a planície lá, diz assim, bom, como eu aí, mas não tem mais nenhum, sou só eu, mas então, e aí a pessoa tem a dimensão do tamanho, da dureza do que será a caminhada. No primeiro momento isso assusta? Olha, como eu vim do movimento sindical, e eu enfrentei a ditadura, na verdade. Quando deu o golpe militar, quando deu o golpe militar, eu tinha 14 anos. Com 16 eu presidi o ginásio noturno para trabalhadores de Caxias do Sul com 15, 16 anos. Eu tive que enfrentar, né? Eu tive que trabalhar, nós saímos de Caxias do Sul lotando Kombi na época, ônibus, van, enfim, e vimos fazer passeata pela liberdade, pela democracia em Porto Alegre, enfrentando as Forças Armadas com as cavalarias em cima dos estudantes, e eu estava lá como líder. A greve geral que houve contra a ditadura, quem coordenou no Rio Grande do Sul fui eu, por orientação das centrais a nível nacional. Isso pode ser dito 50 anos depois com segurança, né? Com total segurança. Que enfrentei e deu resultado, né? Exatamente. Tanto que eu trouxe naquele dia uma comitiva, eu diria, comitiva de 5 mil homens. Saímos de Canoas com 5 mil, chegamos na capital com 20 mil, para mim fazer o pronunciamento em frente ao palácio, com toda a provocação que estavam lá, aqueles que eram contra a democracia, contra a liberdade, a justiça, contra uma política de emprego, de renda que nós sempre defendemos, contra a tortura, né? E quando eu estava fazendo o meu pronunciamento, eles cortaram o microfone. Daí eu tive que adotar um método que eu aprendi na caminhada. Eu falava uma frase e o povo repetia. Eu dizia, não a provocação. Eles diziam, não a provocação. Não a invasão, porque queria invadir o palácio para caírem de pau em cima do povo que estava ali. Eu digo, não aproveitem, não concordem, não aceitem as provocações, não vamos invadir, vamos assumir a direção da negociação lá dentro do palácio com uma comitiva. E assim o fizemos. E aí foi muitas histórias como essa que teria que ter dias e dias para contar, né? De lá para cá, tudo mudou. E agora o senhor é um dos entusiastas e tem demonstrado isso na criação de escolas, de projetos educacionais, as cotas que vêm do seu gabinete. Tudo isso são vitórias, não é? Como para mim, na verdade, esse carinho que eu tenho pelo ensino técnico, ele vem porque quando eu tinha
13, 12 anos, eu fiz um teste para ser aluno da Escola Técnica Senai de Caxias do Sul. E fiz o exame, era uma disputa enorme, né? E ficou de eles dar o resultado quase que 3, 4 meses depois. E nesse período eu vim trabalhar em Porto Alegre, na Feira Livre do meu primo chamado Neri. E estava eu ali todo dia levantando cedo, 6 horas da manhã, levantando a barraca, montando, sabe, Feira Livre como que é? Entro na base da barraca, aqueles pau levantados, legal. Monta, desmonta, carrega, monta. E fruta e tudo aquela coisa, né? E até que um belo dia meu pai disse: Renato, você vai voltar para casa, porque para Caxias, né? Eu trabalhava em Porto Alegre na Feira Livre, você passou no Senai. Vejam minha alegria de poder voltar para o convívio dos irmãos, de pai e mãe, né? Daí fiz o curso técnico, foi uma maravilha para mim. Quem me pagava o que hoje eu chamo de Bolsa Permanência, que eu defendi depois de congressista, no Senai já tinha aquela Bolsa Permanência que se aproximava de um salário mínimo. Quem me pagava um salário mínimo era tipo como um termo antigo, né? Um apadrinhado, por uma empresa. Eu era apadrinhado pela Vinícola Rio Grandense, acho que nem sei se existe mais em Caxias do Sul. Mas eu então ganhava em cerca de um salário mínimo, aquilo para mim era uma mina, né? Dava para comprar roupa, comprava sapatos, comprava comprava tênis, comprava tudo, todo o tempo do tênis, né? E com isso eu fui me estudando, me preparando e me tornei um profissional dentro da metalurgia. Torneiro mecânico? Não, eu fui matrizeiro, eu fazia os moldes. Moldes. Né? Então dali, acabei ficando um tempo no Eberle, em Caxias do Sul. Depois vim trabalhar na Varig em Porto Alegre, mas não a Varig, companhia aérea. A Varig Fogão. Era Fogões, né? Fogões, Varig. E vim trabalhar ali. Tem um shopping center ali hoje. Isso, tinha uma fundição ali e tal, eu trabalhava naquela fundição. Trabalhei na do Eberle e trabalhei ali. E até hoje... E a vida sindical, onde é que entra? Entra em Porto Alegre. Eu vou sair daqui e vou chegar ali. Quer dizer, daí comecei a ter problema de pulmão, porque... A fuligem? O que vinha, a fuligem e aquela... Quando o ferro você coloca no meio da terra para fundir a peça, que quando você tira o molde, sai uma fumaça que é uma poluição enorme. E um gás, eu respirava aquilo, né? Tanto que os médicos especialistas, como tem no Senado, né? Mas tu fumou há muito tempo, pai? Eu digo, não, nunca fumei, nem bebi. Você tem um pulmão de fumante? E ele disse, por quê? Porque teu pulmão tem problemas, porque você... Aí eu contei a história, é isso. Você respirou muita poluição na época da fundição, seja no Eberle ou mesmo em Porto Alegre, na Varig, né? Porque também tinha uma fundição. Mas de lá para cá, enfim, fomos trabalhando. Entramos um dia, eu queria muito me formar em advogado, né? Eu tinha aquele sonho, porque advogado para mim é o símbolo de alguém que vai defender alguém, e eu queria defender os mais vulneráveis. Para isso eu estava me preparando. Mas infelizmente com a ditadura, eu era presidente do Grêmio, fui retirado pela força da ditadura, do ginásio noturno para trabalhadores, me botaram no Santa Catarina, que é mais perto da minha casa, outro ginásio. E desde que eu não fizesse política, com 3 meses eu estava liderando lá a moçada toda lá contra a ditadura. Aí me tiraram de lá também. Daí eu fui para as fábricas. Em resumo, virei sindicalista e acabei presidindo por 2 mandatos. Fizeram um péssimo negócio ter tirado o senhor. Porque eu fui para as fábricas e virei presidente do Sindicato Metalúrgico de Canoas, depois virei... Mataram o advogado, criaram um senador. Exato, virei presidente da Central Única do Rio Grande do Sul, a tal de 7. Era a Central Estadual de Trabalhadores. Só tinha uma na época, eu era o presidente. Depois o movimento sindical racha, criaram 4, 5, 6 centrais, e eu fiquei então como vice-presidente e secretário-geral por 2 cargos que eu tive na Central Única dos Trabalhadores. Naquele período sai então a ideia da Constituinte, uma construção da direta já, enfim, do povo brasileiro. Eu participei muito da direta já, de comícios aqui e acolá. Me lembro de um comício em Porto Alegre que o Brizola falou antes que eu. Eu digo, pô, governador, o que eu vou dizer agora? Esse povo aí, ele adora, chora de alegria de ver o senhor falar. Ele fala com o coração que o resto, o universo conspira favorável. E deu certo, me lembro daquele momento que eu me lembro da história, né? Bom, e dali para frente chegou um momento que tinha que escolher candidatos a deputado federal constituinte.
Nós tínhamos um congresso estadual ali nos Metalúrgicos de Porto Alegre, uma sede grande. O senhor já está no partido? Não estou no partido ainda. Nesse congresso de sindicalistas, tiraram que tinha que sair no mínimo um candidato a deputado federal constituinte. Do sindicato? Do sindicato do Rio Grande do Sul. E no embate lá, eu não era candidato, mas ao natural, saiu 2 candidatos, saiu eu e o Valdomiro Osso. O Valdomiro Osso já faleceu, era presidente da Federação dos Metalúrgicos e eu presidente do Sindicato Metalúrgico de Canoas. Daí o Valdomiro, na hora do discurso dele, ele disse, olha, eu vou abrir mão para o Paim, porque nós somos 2 e não vai eleger nenhum. E só vai o Paim, eu vou fazer campanha para ele. E assim ele fez, que minhas honras, o Valdomiro Osso de Bento Gonçalves ele era. E ele viajou o estado todo comigo, eu me elegi deputado federal constituinte, e daí fui trabalhar naquilo que eu mais conhecia, né, que é os direitos sociais, o mundo do trabalho, da previdência, que eu tinha muito... O que muda, senador, na cabeça do homem que vem do movimento sindical, como o senhor veio, que passou, como o senhor passou, quando o senhor está lá na diplomação, agora o Paulo é deputado federal, o que isso muda na cabeça? Federal, já é perceptível a força que adquire? Com certeza, porque eu já cheguei lá como deputado federal constituinte dos trabalhadores e das trabalhadoras do Rio Grande do Sul. Já cheguei com um livrinho escrito, sendo um operário na Constituinte. Foi um livrinho que nós escrevemos junto com os sindicalistas, claro, intelectuais e outros advogados trabalhistas que colaboraram. Eu já levei com o meu livrinho na mão. O que eu queria eu sabia, né? E grande parte do que está naquele livrinho, um senador na Constituinte, um operário na Constituinte, emplacamos e fizemos que se tornasse lei, né? E houve uma discussão no PT quem seria o responsável por essa área. No primeiro momento foi indicado o Lula em primeiro lugar, o Olívio em segundo e eu em terceiro, porque eu era já vice-presidente, secretário-geral da CUT, que é o cargo mais alto que tinha dentro da estrutura do parlamento, de alguém que veio lá de fora, né? E daí os 2 abriram mão e não, pai, que representa aqui os sindicalistas e o movimento dos trabalhadores, então vamos deixar ele responsável. Fiquei responsável já com esse compromisso, né? Eu sabia o que tinha que fazer. Muitos que chegaram lá talvez não soubessem nem porque foram, nem que foram convocados e porque que foram votados. Mas eu sabia o que eu tinha que fazer. Nós reuníamos em Brasília, na sede das centrais e das confederações, passava às vezes o fim de semana todo discutindo, na segunda ia para cima com argumentos, com dados. Por exemplo, só a jornada de trabalho, que é algo que a gente pode ligar do passado e do presente, era 48 horas naquele período. E nós conseguimos reduzir para 44. Foi um trabalho coletivo de muita gente, claro, né? Mas eu estava na linha de frente com outros ali. E disseram que ia quebrar o país, ia desemprego. Nós provamos que não. Tudo aquilo que dizíamos lá atrás, eu digo até hoje. Na briga que está agora para as 40 horas, que é uma PEC no Senado de minha autoria, né, que já aprovei na Comissão de Justiça e está pronta para votar no plenário. Então, 40 anos praticamente depois, eu estou com a mesma briga da redução de jornada sem redução de salário. Para reduzir mais 4 e deixar já preparado uma escala decrescente de uma redução de 1 hora por ano. Isso vai ser negociado naturalmente, até chegar aos 36. Vou lhe provocar, um pouco que trabalha menos, não produz menos, não ganha menos, isso não pode criar um efeito dominó, que é o que eles dizem? Não, é exatamente o contrário. É? Exatamente o contrário. Nós provamos na época, e provamos agora também, que o trabalhador cansado, digamos, não estando mais em condições físicas de produzir, ele produz menos, se acidenta mais, tem problemas psicológicos e mental muito mais, não atende a família, é um retrocesso. É que nem tu botar um trabalhador no regime de escravidão. No regime de escravidão, se ele ia viver 100 anos de idade, como exemplo, ou 70, vai viver 50, vai viver 30. Então, o desgaste é um natural, vai acontecendo. E por isso que nós provamos isso na Assembleia Nacional Constituinte, que não ia chegar desemprego. O desemprego na época era em torno de 10%. Quando nós emplacamos a jornada de trabalho, diminuiu para 5%. Hoje nós temos com desemprego de em torno de 5,5%. O número de desemprego no país, achamos que dá para reduzir para 3%, 4% se aplicarmos essa jornada de trabalho para 40 horas e depois indo decrescente até chegar nas 36. Porque o mundo todo está nesse sentido. É como se o mundo todo não entendesse, só o Brasil que entende.
O Brasil que entende que tem que trabalhar mais e receber menos e achar que isso melhora a saúde das pessoas. É um debate até desqualificado. Quando eles vão discutir comigo lá, os empresários, no fim eles chegam a uma conclusão que é isso. Deixa eu te dar um exemplo bem claro. Hoje no Brasil, perguntar, é 44? Não, não é 44. Hoje no Brasil a média é em torno de 42 horas. E muitos já trabalham 40 horas. E agora, depois que começou esse debate mais intenso da redução de jornada, muitas empresas já estão aplicando as 40 horas. Porque eles não querem ser pego de surpresa, então já vou adaptando seu maquinário, seu papel, o número de trabalhadores, o contrato pode ver que não tem quase mão de obra solta. Estão contratando mais já, tudo é feito da redução de jornada. Acabam gerando mais vagas. Mais vagas, porque se você olhar, a gente queremos de imediato, com as 40 horas, a jornada 5x2, né? E não a 6x1. Quando eu comecei a trabalhar, eu já não trabalhava no sábado. O que significa? Era 5x2. Bom, então poderia dizer, bom, mas se já era 5x2, vai continuar 5x2, não mudou nada? Não. É que nós não trabalhávamos umas 8 horas. Em vez de ser 8 horas semanais, a partir da Constituinte, estou falando, né? A partir da Constituinte virou 8 horas 44. Mas você faz horas a mais todo dia, trabalha mais que 8 horas para chegar nos 44. Agora você vai trabalhar 8. Vai reduzir o que ali? Meia hora, 45 minutos por dia. Quando o senhor encontra, obviamente vocês conversam, o senhor e o Renan, que são os antigos da casa, vocês passam lá pelo Congresso, lá pela Câmara dos Deputados, o senhor dá uma olhada assim, o senhor não se sente às vezes meio que aquele filme, o Star Wars, eu sei que é uma pergunta capciosa, engraçada, o Star Wars, quando eles chegam no outro planeta, tem umas criaturas diferentes, né? E como é que a qualidade política tem interferido no andamento do Brasil? Quando a gente pega os políticos do tempo de vocês, ali até os anos 90, mais ou menos, e depois a coisa parece que ficou meio complicada, senador. Tem umas pessoas assim meio estranhas, com as ideias meio estranhas, não é? O senhor agora há pouco ainda me disse aqui, eu concordo, que a direita do seu tempo era um centro-esquerda, centro-direita hoje, que não era uma coisa raivosa, que não tinha essa coisa assim de se não for nós, eles que morram, nada disso, eram colegas políticos, vocês conversavam. Claro. Tinha lá até o Paulo Maluf para ilustrar. Claro, tinha muita gente que era considerado o Amaral Neto, que defendia a pena de morte. E era mais equilibrado dos que tem aí hoje. Nossa, Paulo Grossar, Nelson Marquesano. E tinha nomes lá que eu peguei os extremos, né? Mas para dizer que a frase mais adequada, que é uma frase conhecida já, acho que em todo o Brasil ele é conhecida, é do Ulisses Guimarães. Em plena Constituinte, eu ia para as reuniões porque eu representava aquele bloco maior das classes sociais, né? E ali estava o PDT, estava o PT, enfim, nós trabalhamos juntos, né? E ele disse, vocês acham que está ruim, né? Então façam que deem o melhor de vocês para que essa Constituição seja uma Constituição avançada, e ela foi e é ainda, porque se preparem, porque cada mandato de 4 ou 8 anos, no caso de senador, e de deputado é 4 anos, vai vir uns parlamentares piores do que aqueles que vocês viram na jornada anterior. E exatamente essa previsão dele aconteceu. Eu que estou lá nesses 40 anos, só foi piorando, agora chegou no máximo daquilo que pode entender de ruim. Pior do que está, acho que não é possível ficar. Mas estão dizendo que poderá ficar pior a partir desse ano, porque a direitona, digamos, a direitona é aquela raivosa, porque se é de direita ou de esquerda ou de centro, é um direito de cada um, né? Mas tu não pode, política normal, tu não pode fazer disso como se quem pensasse diferente é ter um inimigo de morte. Então tu não é um democrata, tu não admite quem pensa diferente, né? Então, mas preocupa muito a qualidade hoje dos debates. É quase que no tapa, no soco, na guerra, e as fake news que não tem o mínimo de respeito, mentem covardemente, porque é covardia. Tu te esconde atrás do computador e escreve o que tu bem entender e publica em nome de outro. Em nome de outro, ou até você imita até a voz do cara hoje, com a inteligência artificial. Isso. Tu muda a voz, tu muda a fisionomia. Então chegou um momento que tem que parar para pensar aonde chegamos, né? O que está acontecendo hoje no mundo mesmo. Todos nós que falamos tanto de direitos humanos, em políticas de paz, de harmonia, de solidariedade,
de construção coletiva. A gente vê hoje uma situação, por exemplo, do Trump, o que ele está fazendo hoje, não queira, lembra muito a época vice-presidente emérito da Venezuela. Lembra muito o que foi as guerras mundiais, né? O que eles queriam com a guerra mundial? Era se apropriar dos bens, dos minérios, do ouro, enfim, da prata, do petróleo, da água hoje. Eu ouvia falar muito tempo atrás que o petróleo do futuro vai ser a água. Vão brigar por água. E estamos vendo tudo isso aí, quer dizer, invadindo países. Eu não sou daqueles que aplaudem o Maduro, não sou desse tipo, porque eu acho que as eleições lá, até hoje não se explica aquela eleição. Não tem ata. Onde é que estão as atas? Onde é que está a prova que realmente ele não perdeu? Para mim ele perdeu. Mas isso tem que ser uma construção que se faça, construção coletiva, não é sequestrando, prendendo, matando gente, torturando gente que vai se resolver, seja um lado ou de outro. Então nós temos que estar num momento de construção, de solidariedade e melhorar a vida para todos, né? Olhar para o povo, para a nossa gente, que no fim, com essa guerra de cúpula que se dá em cima, quem está lá embaixo é que sofre. É quem sofre. Dito tudo isso, agora a sua resposta do seu mandato para essas coisas, né, para a gente não ficar mais da entrevista para a gente, né, e depois eu vou mandar. A sua caminhada tem sido essa pauta da educação. O senhor anda caminhando, o senhor anda inaugurando o IFE. Agora há poucos dias esteve aqui o prefeito lá de Pinhal, o vice-prefeito, o procurador do município, me pedindo que, né, caminhasse para ver o entendimento de trazer para a região deles um IFE, que também lá são preocupados com a educação. Tantos outros já foram abertos. O presidente Lula ainda aí, na intenção de fazer funcionar mais 300, não é? E isso pode mudar a realidade de milhares e milhares de jovens, assim como o Senai no passado mudou a sua naquele momento, naquele modelo. Naquele modelo permitido na época, né? Não, os institutos eles se multiplicam cada dia que passa. O presidente Lula já multiplicou por 100 ou mais, né? 100 vezes mais do que já teve há um tempo atrás. E ele quer agora ampliar ainda mais. Eu participei recentemente de uma articulação ali para a região de Triunfo, Charqueada, e estive na sala do ministro da Educação, e ele ainda disse para a moçada: olha, eu só vou resolver se o pai ver, porque o pai começou com essa discussão dessa região, estou falando, né? Ali de Charqueada, Triunfo, enfim, que pega inúmeros municípios ali também. Estive lá, eles têm tudo preparado lá, eles têm prédio, eles têm cancha de esporte, tem tudo. É só chegar e instalar, né? Enfim, aí depois da conversa lá com toda uma delegação da região toda, ele viu inclusive os vídeos, toda a fala que todos nós fizemos, né? Daí eu disse: ministro, com tudo isso aí não tem como não manter o martelo. Daí ele disse: tudo bem, vamos manter o martelo, então vai sair o instituto. Então, carbonífera, que pega Triunfo, Charqueada, toda aquela região ali, né? Pega uma dezena a mais de municípios. E algumas que deu certo. Eu tenho muito contato com o IFE de Canoas, com o Instituto de Canoas, com o Instituto ali de Sapiranga também, que é possível que tenha ajudado. Mas enfim, é um trabalho muito, muito, muito gratificante que o presidente Lula fez, porque ele também veio do ensino técnico. O Lula também chegou ao Senai. Ali que ele chegou a profissão dele, né? E deu no que deu. Aí hoje é um dos líderes globais, né? Ninguém tem dúvida quanto a isso. E os institutos, nesse caso, tiveram aqui o pessoal do prefeito, o representante, enfim, Balneário, Pinhal, Capivari do Sul, Palmares do Sul, Cidreira, Tramandaí, né? Tiveram aqui lideranças, prefeitos, secretários, vices, enfim, todo mundo comprometido com essa pauta, né? E eu acho que está bem encaminhada pela forma que eles estão costurando, inclusive, com o Brasília e também com as forças aqui do Estado. Aqui em Capão também há um movimento nesse sentido, né? Enfim, acho que quem não quer um instituto na sua região? Caxias já tem, Farroupilha tem, Canoas tem, Porto Alegre tem. Bom, as cidades mais próximas ali da Grande Porto Alegre todas estão pleiteando na mesma linha, né? Que é a formação técnica. Eu acho que vai dar certo. Tem que todo mundo trabalhar, tem que mobilizar, mostrar que tem o potencial da região, que eles têm que ajudar com a estrutura.
Eu vou dar o último lá que eu participei direto, que foi de Triunfo ali, né, em Chaqueada e região, que o prefeito disse, olha, nós demos toda a estrutura, queremos só que bata o martelo, que o instituto é instalado aqui e todos os gastos do primeiro ano nós pagamos ainda. Não tinha como não fazer acontecer. Né? Então cada um tem que ajudar do seu jeitinho, né? Jeitinho que eu digo, jeitinho produtivo, qualificado, de auxílio, para que não fique só a União pagando tudo sozinho. Então todo mundo vai querer, são mais de 5 mil municípios, né? Então vão ter que montar 5 mil em cada município. Que a vontade da população é essa. Não chegamos a ter essa quantidade, mas com certeza o objetivo para mim, eu iria até além, né? Eu tenho um projeto em Brasília que é o chamado os Quilombos do Amanhã. Era tu ter tipo um instituto em cada comunidade pobre. Aí sim tu ia combater o narcotráfico, tu ia combater a violência, que eles iam para aquele espaço, esse chamado, que eu dizia, o Quilombo do Amanhã. Ali teria piscina, teria cancha de esporte, teria futebol, teria o colégio, teria formação técnica, né? Sai dali disciplinado, conhecendo o amanhã. Eu no Senai, por exemplo, que eu não tirei, tinha futebol de salão, tinha atletismo, eu corria. As unidades eram bem estruturadas. Tudo bem estruturado. Professor Joel, Escola Senai Livre Pensão de Caxias do Sul. O professor Joel já morreu, foi um grande cara que nos ajudou muito na formação daquela moçada ali. E depois, eu digo, o esporte é a vida, ele ajuda a disciplinar. Então você misturar o esporte com a educação, a formação, é um caminho super adequado. Porque se você se disciplina, vai aprendendo que nadar faz bem, que jogar futebol, jogar basquete, jogar vôlei, né? Fazer luta livre, em qualquer tipo de esporte ele só te faz bem, que ele te reeduca, desde que tu não use o esporte para a violência, mas sim para a formação, para a educação. E isso tudo colabora muito, né? Se quiser acabar com a violência no Brasil, o Brasil sabe que é um dos países mais violentos do mundo, né? É um dos mais violentos do mundo, né? O nível da pobreza que temos nesse país é gravíssimo ainda. A mão de obra do crime antes de ele entrar para o crime. Antes que ele fique ali cativando, porque o menino fica ali, pô, eu vou trabalhar aqui, ali, vender fruta, isso aqui, eu ganho 200, 300 reais por mês. O crime ele ganha. Por minuto. Absurdo. Exatamente, eu não vou nem falar para não vamos nem fazer comentário. falar comentário. Mas o que ele ganha é um absurdo com o narcotráfico. E também dura 1/3 da vida dele. Exato, cortou a vida dele. Ele facilmente é assassinado. Facilmente. Por isso que a formação, os institutos, as escolas técnicas que eu falei, o que eu aprendi no Senai, o esporte me fez muito bem em todo sentido. Não é só futebol. Eu joguei futebol de campo, fui juvenil do Flamengo, juvenil de Juventude. Fui técnico de futebol, torneio entre empresas, enfim, tive muita experiência. Fiz corridas, a rústica eu fazia em Caxias do Sul também, só que eu queria ganhar, né? Sou daquele que o professor dizia, pai, o importante é competir. Eu digo, não, professor, o importante é competir e é ganhar. Eu perdi 2, não quis mais ser corredor. Aí digo, não é a minha área, não vou mais para essa aí. Para finalizarmos, senador, é o seu último ano lá então, né? Agora fizemos tudo. E então é ano de eleição. O senhor vai encerrar a sua participação no Senado Federal como senador, justamente no ano que o seu companheiro, o seu amigo está pleiteando mais 4 para dirigir o Brasil. E o senhor está de saída. Ou seja, é marcante isso, né? Ele será eleito certamente. Nós todos vamos trabalhar para eleger ele. Isso. E aí, então eu não vou fazer campanha para mim, mas vou fazer para o Brasil. Vou fazer para o povo brasileiro, vou fazer para o Rio Grande do Sul. E por isso vamos trabalhar com o Lula e vai pegar para governador. E queremos, claro, trabalhar para ajudar a eleger senadores e deputados comprometidos com o povo, com a qualidade de vida da nossa gente. E dia 2 de janeiro que vem o senhor já está sentado aqui nessa sacada dizendo, que maravilha. E daí eu começo a trabalhar. Até 31 de março. Eu digo, olha, agora já dá para começar a trabalhar na formação, para mostrar para a juventude, seja pobre, seja rico, que dá para chegar lá. Mas o meu papel, claro, vai ser para ajudar os vulneráveis, os mais pobres, que o meu período lá não é que eu seja contra quem tem a melhor qualidade de vida,
Mas tinha aqueles que defendiam só os ricos. Digo, bom, você defende só os ricos, eu defendo só os pobres, pronto. Chegaram a dizer que pobre não precisa fazer faculdade, né? Chegaram a dizer isso. E por isso que eu sou autor das políticas de cotas. Botando o pobre na universidade, melhorando o salário, melhorando a qualidade do emprego, evitando acidente no trabalho. Fui autor do Estatuto do Idoso, da igualdade racial, da pessoa com deficiência, da juventude, das políticas de salário mínimo, enfim, e todas as políticas que eu trabalhei, eu mantive aquilo que eu falei quando ali nos metalúrgicos me lançaram para ser deputado federal no Constituinte. Eu não vou para lá só para defender metalúrgico, pessoal. Eu vou defender deficientes, crianças, mulheres, negros, brancos, indígenas. Eu vou defender todo o povo brasileiro, porque uma lei, quando a gente faz, a nossa lei é só para aquele lá. A lei é uma obra pública para todos. Mesmo uma lei que tu faça para melhorar o salário mínimo, eu digo, não, mas estou beneficiando quem ganha o salário mínimo? Não, estou beneficiando todos, porque se eu tenho mais gente com poder de compra, comprando, recebendo, consumindo, eu estou gerando emprego. Se eu gerar emprego, os que recebem os empregos ganham. Se estão trabalhando, o empresário também ganha porque eles estão produzindo mais. Ele está lucrando. Se ele está lucrando, ele paga também mais imposto. O cara não quer pagar imposto, bom, mas tu paga imposto, tu ganha bastante. Quem não ganha nada vai pagar o quê? Que o Brasil dá dinheiro. É isso que a gente trabalhou muito, né, nesse sentido, e infelizmente eu diria que minha parte eu me sinto dever cumprido. Se tivesse que iniciar tudo, eu faria tudo outra vez. Muito bem. Eu, em nome do meu pessoal, um ano antes eu já começo a lhe agradecer pela caminhada. Eu que agradeço pela gratidão e pelo apoio que eu recebi do povo do Rio Grande e do povo brasileiro, né? Eu tinha mania de dizer que o mandato do país não é um mandato só do povo gaúcho, é um mandato para o Brasil. Mas é que muitos não entendem. Que uma lei que eu faça lá, vale para o cara lá para o Nordeste, vale aqui para o Sul, vale para o Centro-Oeste, enfim, todo o Brasil é contemplado, né? Uma lei que eu faço para a juventude é toda a juventude. Se eu faço para melhorar a qualidade daqueles que vivem na escravidão, como os negros, estou ajudando eles. Mas quando eu estou ajudando eles, estou ajudando também os brancos. Porque alguém me perguntou um dia, mas vem cá, mas a política de cota tua aí é só para os negros? Eu digo, não, é para negros e brancos na real mesmo. Desde que aqueles que sejam vulneráveis ganham na faixa de um salário mínimo é uma outra um salário mínimo, vão ser contemplados. É só comprovar que não tem que se manter. Daí, eu sempre conto essa história porque foi real. Veio uma senhora, ela é aposentada por invalidez, ganha um salário mínimo, é branca, a filha dela chega a ter os cabelos meio avermelhados, né? Enfim, é loira, de olhos verdes, e a filhinha dela dizia, mãe, meu sonho é ser veterinária. Eu estudo, mas nunca você, né? Porque você com um salário mínimo, como é que vai pagar? Aí ela disse, mas me falar é para me falar com o tal de Paim. Tem duas histórias bonitinhas, quase a mesma história. Daí eu veio falar comigo, digo, não, pode ir lá na URGS, manda ela fazer os testes, né? Comprovar que ela ganha isso, ela vai fazer os testes, e se colocar bem, ela vai entrar. De feito, foi lá na URGS, tá na Federal, fazendo veterinária no 2º ano já, feliz da vida e ganha auxílio permanência ainda. E para alegria minha, a mesma história nessa linha, aí falei de uma criança branca, eu vou falar de uma criança negra. Eu estou lá no Congresso, de repente, desce lá de cima do palco, onde ficam os grandãos, uma moça negra, e diz, posso lhe dar um abraço? Eu nem sabia, né? Digo, claro que pode. Claro que pode, dou um abraço, aulas, porque eu entrei pela política de cota na universidade. Minha mãe é viúva e mandou pediu para mim que eu olhasse sua caminhada. Eu fiz. Depois eu soube que tinha cota para serviço público. O senhor também é o autor. Fiz concurso e passei. Hoje eu estou aqui dentro e eu ganho 25 mil por mês. Porque ela passou no top, né? As pessoas precisam de oportunidade só, né? Dão oportunidade, elas chegam lá. E as duas passam, por causa do aumento, tem o mesmo nome, só não vou dizer o nome delas aqui, né?
Tem o mesmo nome as duas, e as duas historinhas Era o destino. estão destino, que na minha biografia eu vou botar lá, e claro, e elas darão um depoimento se assim elas quiserem, né? Sim, Nem vão todas dar. querem, mas vão dar, tenho certeza que vão dar. Mas é isso, tem 1000 histórias para contar. Nas próximas nós vamos evoluindo. Está gravado agora, paramos nas meninas. Paramos agora aqui, daqui e pra daí? frente E agora. daí? O que aconteceu de lá Vamos para fazer o cá? seriado. Fazer Coisa o boa, é seriado. uma honra. Queria agradecer o senhor Valeu, mais uma amigão. vez. Até a Eu que próxima. agradeço, até a Feliz retorno a Brasília. Isso, E ano que vem vamos estar aqui. vamos estar juntos. Vamos claro. falar do cidadão país.